Nesse vídeo a gente vai conversar sobre as bolsas que eu vou levar para minha feirinha amanhã e o que eu vou fazer, se eu vou mudar preço, se eu não vou mudar preço, o que tá aqui há muito tempo, o que não tá aqui há muito tempo. Então vai ser um vídeo de conversa, tá? E sobre bolsas. Então se você gosta desse assunto, já fica aqui comigo nesse vídeo. E aí, gente, tudo bem? Por aqui tudo bem? Eu sou a Aline, bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho enquanto eu vou preparar as minhas bolsas para a feirinha de amanhã. Nós estamos aqui na minha mesa de jantar, tá? Então o cenário tá um pouco diferente, tá tudo um pouco diferente. Porque o que eu vou fazer hoje? Amanhã eu tenho feirinha e eu preciso dar uma olhada nas bolsas que eu tenho, o que sobrou da outra vez, o que eu já vendi e, além de tudo, dar uma olhada se alguma coisa precisa ser precificada diferente, se alguma coisa precisa de uma corrente diferente, porque às vezes, durante as feirinhas, assim, se alguém chega e fala assim, eu gostei muito dessa bolsa, mas eu queria com essa alça, eu troco, tá, gente? Porque vale muito mais a pena fazer aquela venda ali do que, né, trocar uma alça e de repente não vender a outra. Então eu prefiro já fazer a primeira venda. Então agora eu preciso fazer esse inventário de tudo que eu tenho e o que eu vou levar amanhã. Eu tô assim bem preocupada porque tá pra chover amanhã, sabe? E a feirinha é no ar livre, né, gente? E por mais que eu tenha a minha barraca que tem aquelas partes do lado, protege, o problema é que quando chove, de qualquer maneira, as bolsas ficam úmidas. Não tem como, mesmo que não espirre água da chuva, né? Eu acho que fica as partículas de água no ar e aí as bolsas ficam úmidas. E além de tudo, quando chove, não vai ninguém, né, gente? Quem que vai passear numa feirinha na chuva? Raramente você vê alguém. Então eu tô assim, sabe, esperando que esse tempo mude. Hoje o tempo tá bom, então eu espero que, quem sabe, amanhã mude. Mas vamos lá, então eu vou pegar algumas coisas, vou mostrar pra vocês o que eu tenho e a gente vai conversar. Esse vídeo vai ser um vídeo bem relax, a gente vai bater papo, conversar. Então se você tá terminando um crochê aí, já pausa, vai lá pegar seu crochê, que aí você pode ir crochetando enquanto você me escuta e a gente vai trocando uma ideia e preparando esse dia pra amanhã, tá bom? Então bora lá pegar algumas bolsas, vamos ver. Uma das bolsas novas que eu fiz, e aí eu tô assim, super na dúvida de como que eu vou querer usar ou vendê-las, né? Eu fiz essa bolsa aqui, que tá super assim na modinha, e eu tinha feito uma bege clarinha dela, e super vendeu, né? Uma bege com marrom, calça marrom, e ela vendeu assim muito rápido, então eu resolvi fazer uma outra. E ela não tem forro, tá, gente? Porque eu tenho percebido que, por mais que as pessoas gostam da bolsa com forro, e eu também sou uma pessoa que eu gosto, muita gente não faz questão, dependendo do modelo. E claro que se eu faço ela com forro, eu consigo vender ela mais cara, porque dá muito mais trabalho, né? Mas ao mesmo tempo, se eu faço ela sem forro, eu consigo fazer um preço mais acessível e eu consigo fazer mais bolsas, né? Porque o forro, infelizmente, acaba demorando um pouco mais, né? A costura não é minha primeira, como é que eu posso falar? Meu dom, né? Meu dom artístico não é a costura. Por mais que eu aprendi muito nesses últimos anos e tudo mais, não é a costura. Então, essa daqui está sem forro, dependendo de como for, se ela não vender ou se as pessoas falarem alguma coisa, na próxima feirinha eu ponho forro, porém eu vou fazer este teste, tá? Então, de qualquer maneira, ela tá com um botãozinho aqui, tá vendo? Ó, bem bonitinho. E também tem alcinha. E aí eu também resolvi fazer isso, foi a pedido das pessoas da feirinha, tá, gente? Várias pessoas me pediram se eu não podia fazer a alça de crochê, sem ser a alça dourada, né, de correntinha, ou alças comuns de aqueles imitando o couro, né? As pessoas pediram se eu podia fazer uma alça de crochê. Então eu resolvi colocar nessa daqui a alça de crochê, tá vendo, ó? Então essa daqui vai ser uma que eu vou ter que precificar, pensar aqui o quanto, tá? E assim, eu queria até abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre isso também, sobre o preço, porque muita gente me manda comentário aqui me perguntando:
Ai, quanto que eu cobro essa bolsa? Eu respondo, tá? Eu já respondi muitas pessoas aqui. Se vocês acompanham aqui o canal, leem os comentários, vocês vão ler essa minha resposta. Mas já que a gente tá falando sobre preço, eu vou deixar nesse vídeo também o que eu penso. Quando a pessoa me pergunta, mas por quanto que eu vendo? Eu posso até te falar quanto que eu, Aline, vou vender essa bolsa, né? Ou vou precificar para ver se vai ser um preço legal. Eu posso até te falar, só que isso não quer dizer que você vai vender pelo mesmo preço, tá? Por quê? Porque tem várias coisas que influem, né? Que mudam aí o preço que vai ser o seu produto. Primeiro, quanto você gastou de material, quanto tempo você usou do seu tempo para fazer essa bolsa, tá? Porque, por exemplo, pode ser que eu demorei 1 hora, aí pode ser que uma crocheteira que ainda tá iniciante vai demorar 3 horas, entendeu? Então, não posso cobrar a mesma coisa. E a outra coisa é também a experiência da crocheteira. E aqui, gente, eu vou ser bem delicada em falar isso, porém, é verdade, assim, a experiência também conta, tá? Porque, por exemplo, se eu for fazer uma coisa pela primeira vez, qualquer coisa, não precisa ser nem o crochê, vai ficar de uma certa forma. Se eu já fizer aquela mesma coisa muitas vezes, eu vou ficar muito melhor. É como aprender a nadar. Quando você tá aprendendo a nadar, a primeira vez que você vai nadar toda torta, né? Você vai bater, você vai espirrar água. Conforme você pratica, o seu jeito de nadar vai ficar muito mais perfeito, vai ficar muito mais harmônico. Então, com qualquer coisa, isso é uma verdade. Então, o crochê não é diferente. Então, não tem como eu falar assim, olha, essa pessoa aqui, a Maria já faz crochê a vida dela toda, ela é muito experiente. Então, quando ela fizer uma bolsa, vai ficar os pontos certinho, ela sabe técnica de tensão, ela sabe como escolher a agulha correta, certo? Aí, a Laura, ela aprendeu crochê ontem, entendeu? Não tem nada errado com isso, é ótimo que ela aprendeu crochê ontem, mas ela ainda não tem a experiência da Maria, então não dá pra Maria e a Laura cobrarem a mesma coisa, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? As duas estão no caminho certo, mas elas não podem cobrar a mesma coisa. Então, é difícil de falar, porque quando você me pergunta no comentário quanto que eu cobro, eu não sei, porque eu não sei quanto você gastou, eu não sei quanto tempo você gastou, eu não sei quanto de experiência você tem no crochê, como realmente ficou o seu produto, eu não tô vendo. Então é difícil, tá? De dar um número, eu não posso falar assim, é tanto, é difícil, né? E além de tudo isso, que eu já falei isso várias vezes aqui, também depende de onde você mora. Então, por exemplo, eu moro em New Jersey, tá? Então eu vou vender uma coisa a certo ponto. Se tem uma pessoa que mora numa cidade que é uma cidade mais humilde, é uma cidade que, tipo, você consegue comprar coisas um pouco mais acessíveis, a pessoa não vai vender a bolsa pelo mesmo preço de uma cidade que é um pouco mais cara, né? Por exemplo, você pensa assim, alguém tá vendendo uma bolsa no shopping, né? Ela tem uma loja no shopping. Essa pessoa que vai vender uma bolsa no shopping, ela não vai cobrar o mesmo preço, mesmo que a bolsa seja de crochê, gente. Ela não vai cobrar o mesmo preço da moça que tá vendendo na feirinha, porque são lugares diferentes, públicos diferentes, tá? Então, isso tudo influencia. Então, não tem como eu falar para vocês. O que eu aconselho é, como que eu descubro? Eu posso fazer uma pesquisa, né, ao redor da onde eu moro. Se, de repente, no Brasil, acho que é mais fácil, porque no Brasil tem muitas crocheteiras. Então, você faz bolsa, você pode fazer uma pesquisa aí na sua região. Quem que faz bolsa aqui? Quanto que essa pessoa vende as bolsas? Como que é o meu trabalho comparado dessa pessoa? Eu tenho mais experiência, tenho menos experiência? Minha bolsa fica torta, não fica torta? Eu uso material mais caro, uso material mais barato? Demoro muito tempo, demora pouco, entendeu? Então, tudo isso vai em consideração. E claro, eu já falei isso em outros vídeos, vou falar de novo. E isso não é, tá, para a pessoa que faz crochê, que ela precisa daquele dinheiro. Porque a pessoa que tá fazendo um crochê, que ela precisa vender, porque ela precisa daquele dinheiro para comprar comida, para pagar uma conta, ela vai vender pelo preço que a pessoa quiser pagar.
né? A gente sabe disso. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Então, tem que diferenciar, tá? Essa parte. Mas chega de assunto chato, eu só queria abrir isso pra vocês, porque eu sei que muita gente pergunta, então eu queria, assim, deixar claro que quando eu não respondo esse tipo de pergunta, ou quando eu não dou um preço, gente, não é porque eu não quero que vocês saibam, até porque eu vendo bolsa. Então, qualquer pessoa que me pergunta no Instagram quanto que eu vendo essa bolsa ou aquela bolsa, eu vou falar, não tem porquê. Eu tinha, até pouco tempo, eu tinha até um catálogo onde eu tinha todos os preços das bolsas que eu vendia. Então, o meu ponto não é não falar para vocês, eu posso falar, eu só não quero que vocês levem o meu preço como uma verdade, tá? Porque o meu preço é o meu preço, tá? Então, vai ter, se eu falo para vocês um preço de alguma coisa que vocês vão fazer, vai ter gente que vai falar, nossa, mas é muito caro, e outras pessoas vão falar, nossa, mas isso é muito barato, porque você sabe que, né, sempre tem alguém que vai gostar e desgostar de você, não importa o que você faça. Então, você tem que fazer o que é certo pra você, tá? Você tem que pensar o que é bom pra você e fazer essa precificação pra você, pro seu produto, tá? Então, já que a gente já fez essa conversa, já falamos sobre isso, essa bolsa aqui eu estou pensando quanto que eu vou vendê-la. E assim, né, de novo, ela não tem forro, então eu tenho que pensar no material, quanto que eu gastei no material e tudo mais, tá? Mas essa é uma das bolsas que eu quero levar, então eu já vou deixar ela aqui deitadinha para colocar. E aí, qual que é a minha dúvida, que eu até queria mostrar isso pra vocês, porque eu faço essa aqui, ó, que é exatamente a mesma que essa, tá? Exatamente. Só tá dobrada diferente, ó. Então, essa daqui eu pus pra dentro e essa daqui eu pus pra fora. Então, por exemplo, você pode fazer que nem a outra. É só você encaixar aqui, ó. E aí eu tô fazendo testes, tá, gente? Essa daqui eu fiz com fio de poliéster. E essa daqui eu fiz com fio de malha comum, sabe? Fio de malha tipo Fischer, círculo comum. Ó, tá? Então, você vê que elas são exatamente a mesma bolsa. É que eu não sei se tá, eu tô dobrando assim meio rápido, né? Você tem que ajeitar ela, fechar o botão. Elas são a mesma bolsa, só que uma é feita de fio de poliéster e outra fio de malha, né? Então, eu não sei qual que fica mais bonito. Se fica mais bonito você deixar ela assim, mas com esse ladinho assim pra dentro, ou se fica mais bonito, tipo, colocar desculpa, o ladinho pra fora, que eu já vi muita bolsa assim, né? O ladinho pra fora. E aí, eu também queria falar uma coisa pra vocês sobre essa bolsa, né? Porque agora com esse negócio da inteligência artificial, a gente vê muitos vídeos ou fotos na internet em que essa bolsa aqui, ela fica extremamente perfeita, né? Até feita de... Outro dia eu vi um vídeo de uma moça e ela foi feita de fio de malha e na capa do vídeo, assim, ela tava perfeita, assim, sabe? Exatamente quadradinha do lado, bem perfeitinha, né? Que ela tava com um negócio assim pra dentro, que nem essa, assim, né? Pra dentro. Mas aí ela tava assim, toda bem certinha aqui, parecia assim. Nossa, eu falei, caramba, até olhei, eu falei assim, nossa, eu preciso praticar mais essa bolsa, porque a minha bolsa não fica. E aí eu cheguei a uma conclusão, né, gente, que não tem como ela fica daquele jeito, porque aí quando ela fez o vídeo, quando eu assisti o vídeo da pessoa, aí eu vi que no vídeo não tava assim, porque o material é maleável, gente, o material não é duro, por mais que no de poliéster acaba ficando um pouquinho mais, né, assim, mais rígido um pouquinho, mas mesmo assim, ó, não tem como ela ficar exatamente perfeita. Só se eu vou puxar ela bem bonitinha aqui, aí pra hora da foto, ela vai ficar bem certinha. Mas na hora que a pessoa vai usar, ela vai pendurar, ela vai colocar coisa dentro, tá? Então, já queria deixar aí pra vocês essa não é uma dica, né? Mas assim, porque de repente vocês estão fazendo de vocês aí vocês assim, ai, nossa, mas a minha tá tão mole. E aí eu vi no vídeo, eu vi uma foto que da pessoa ficou tão durinha. Então, tomem cuidado com esse negócio da inteligência artificial que deixa tudo perfeito e na realidade não é, tá? Então, só pra falar pra vocês que o fio é mole, né? Então acaba ficando molinha. E essa daqui eu também fiz com essa alça assim. E aí, isso eu posso deixar de dica pra vocês. Eu deixei ela não tão... É pra colocar aqui, assim, né? De lado assim, ó. Tá? Mas eu deixei ela não tão comprida, tá vendo? Ó, ela tá curta. Por quê?
porque quando a pessoa pôr coisa aqui dentro, isso aqui vai dar uma laceada, tá? E essa aqui também vai dar uma laceada. Então, é pra pessoa não ficar com ela lá no joelho, tá? Ó, então eu coloquei ela aqui, porque a pessoa vai colocar dentro, ela vai vir mais pra baixo, tá? Então já fica uma dica aí pra vocês, se vocês forem fazer algum modelo assim, já fica essa dica pra vocês, tá? E aí, essa foi que eu fiz. Essa daqui é uma super, assim, campeã de vendas também. Toda vez que eu faço esse modelo, ele vende muito. E aqui tem uma moça, né, que ela é um amor de pessoa. Ela tem uma barraquinha de bijuterias e colarzinhos, brincos, um monte de coisa. E ela me pediu para eu fazer uma bolsa desse modelo rosinha claro. Então eu fiz inspirada nela, até falei para ela, falei, olha, se você não quiser comprar, não tem problema, porque ela não fez um pedido oficial, ela não encomendou a bolsa, ela me deu uma sugestão, tá? De cor. E aí ela falou, nossa, porque daí se eu ver, eu vou querer comprar. Então eu fiz essa aqui inspirada nessa moça, né? Que aí se ela tiver lá na feirinha, eu tenho certeza que ela vai querer vir ver. E ela é bem basiquinha, ela é bem pequenininha, tá? E aí não tem botão aqui dentro, não tem forro, não tem botão. E ela fecha assim, né? Você abre aqui, ó. Você abre aqui, tá vendo? Aí você faz assim, né? Aí abre, ó. E aí quando você quer fechar, é só você puxar aqui o próprio fio de malha, ó. E fazer um lacinho. E ela fica pronta, tá? E ela é uma graça, né? Ó, que bonitinha. Eu acho ela uma fofura, ó, bem fofinha, né? Então, essa aqui é uma nova que eu vou levar. Nova assim, né? Uma modelo, eu já fiz esse modelo várias vezes, mas eu vou levar essa aqui. Que mais? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui, ó. Já peguei até minhas caixas. Eu guardo tudo em caixa lá embaixo pra ficar mais certo. Tem essa aqui, acho que eu vou ajustar aqui pra vocês me verem inteira. Aqui, pronto, que vocês conseguem me ver em pé, né, melhor. Então tem essa aqui que também foi um modelo novo que eu fiz, tava super assim, famosinha na internet, né? Então eu fiz ela e ela não tem botão, não tem nada. Então essa aqui eu vou levar. Ó. Aí eu tenho os porta-vinhos, que eu sempre levo porta-vinho, que vende muito. Porta-vinho é uma coisa que assim... Não tem segredo, tá, gente? Vende. Na feirinha vende muito. O pessoal adora, porque aqui, né? Eu já contei isso num outro vídeo. Aqui tem uma curiosidade. A maioria dos restaurantes, assim, você pode levar a sua própria bebida. Vocês podem levar qualquer bebida alcoólica, assim, né? Então, as pessoas têm muito, assim, a mania de levar o vinho, alguma coisa para algum restaurante para jantar, então vende muito porque as pessoas gostam de comprar de presente, para dar de presente. Então é uma coisa interessante para sempre levar nas feirinhas, eu sempre levo, que vale a pena. Então eu tenho 3 aqui que sobraram da última feirinha, porque eu vendi. E aí tem gente que gosta dos assim coloridos, tem gente que gosta dos, né, de uma cor só. Então esses vão. Eu tenho essa pochete aqui, que eu acho que essa pochete aqui talvez eu vou mudar um pouquinho o preço dela pra ver o que vai acontecer. Porque o que acontece? Ela é muito pequenininha, tá? Então, ela tem esse zíper, que é aqueles zíperes que já vem com furinho. E não tem forro dentro, ó. Ela é só assim, bem facinha. Tá vendo? Só que eu acho que eu vou dar uma diminuidinha no preço dela. Só um pouquinho, pra ver se essa é a diferença. Porque como ela é pequena, eu acho que a maioria das pessoas que estão procurando ela são pessoas assim mais novas e tal. Então eu acho que talvez eu vou testar mudar o preço dela. Aí tem essas aqui que também eu falei pra vocês, né? Que eu tava super animada porque muita gente pegou ela na mão. Muita gente mesmo pegou essas duas na mão. E eu adoro. Essa aqui é uma assim que adoro. Quase que eu fiquei com ela pra mim. Porque é prática, assim, pra colocar, tipo assim, um livro, colocar a carteira, a chave e tal. E os furinhos são bem pequenininhos, então não vai cair, né? E por mais que ela não tem forro. E ela é bem assim, verão aqui, porque agora é verão, então ela é legal. Essa daqui também eu acho que o que eu vou fazer, eu vou diminuir só um pouquinho o preço. Eu vou ver se eu consigo diminuir um pouco o preço delas,
pra ver se de repente foi por isso que ela não vendeu. Por quê? O que acontece? Esse modelo de bolsa não é um modelo de bolsa muito diferente para os americanos, entendeu? Outras pessoas, assim, que fazem crochê comum, com linha normal, barbante, elas estão acostumadas a fazer esse tipo de bolsa, então não é uma novidade. Então eu não sei se foi por causa do preço ou porque realmente não é uma novidade que não vendeu, tá? Então aí é o que eu falo pra vocês, você tem que testar, ver o que que é, sabe? Vou abaixar um pouquinho o preço e ver se é isso ou se realmente é porque não é uma novidade. Mas muita gente pegou ela na mão. Então isso é que eu fiquei assim mais espantada pra ver qual que é o problema, né? Por que é que ela tá. Essa daqui é um modelo também que nem aquela rosinha, só que ela é um modelo um pouquinho maior, tá vendo? Só um pouquinho maior. E é uma linha que eu fiz um tempo que eu para testar. E ela é uma linha assim que ela é bem molinha, então ela não faz muito o formato da bolsa, sabe? Ela fica uma bolsa bem assim molinha. Então eu não sei se as pessoas não gostaram dela por causa disso. Então, como eu quero que ela venda, porque realmente é um fio que eu não vou usar mais, não foi legal, eu vou diminuir o preço dela um pouquinho, porque eu quero vender esse produto. Então, isso é uma coisa que assim, gente, não tem regra. É o que eu falo, sabe? É você que fez, você que sabe quanto você gastou, você sabe quanto tempo você perdeu. Então façam o que vocês quiserem com o produto de vocês, tá? Mesmo caso dessa aqui, tá? Essa aqui é uma bolsa assim mais de tiracola, assim, ó, tá? Mas ela foi feita com essa mesma linha, que foi uma linha que eu testei aqui dos Estados Unidos, que ela é muito mole, sabe? Ela é muito, muito mole. Ela parecia um fio de malha, mas ela não é um fio de malha. Dentro é tipo um algodão. Ela é grossinha assim, ó, mas dentro é um algodão e tal. E, enfim, ela não dá formato. Essa bolsa aqui, ela até tem forro, ó. Eu coloquei forro pra ver se ficava um pouco mais assim, mais melhorzinha do formato dela, né? Mas mesmo assim, não sei, eu acho que não foi uma vendedora, como é que faz? Não foi um sucesso. Não o formato da bolsa, né? Porque essa bolsa aqui eu já vendi muito, esse formato, mas com esse material não. Então eu acho que essa aqui merece ser vendida, né? E aí eu faço assim, uma promoção, entendeu? Nesse modelo, nessa cor mais barata. Essa daqui é uma outra que é igual àquela lá, né? Aquela rosinha, só que também foi feita com outro material. E eu até fiz a tag diferente. E eu gosto de fazer isso às vezes, eu testo, sabe? Eu fiz essa daqui e essa daqui, elas são parecidas. Mas essa daqui é um fio de malha residual, então ela ficou mais fininha. E aí eu testo, eu coloquei essa aqui com uma etiqueta aqui e essa aqui eu coloquei com uma etiqueta aqui, ó, tá? E aí eu testo pra ver o que as pessoas acham. Então essas duas aqui eu vou levar. Essa daqui eu só tenho ela, agora eu tinha feito ela em 4 cores. Ela vendeu bem, porque ela é assim, uma bolsa bem basiquinha, né? Pra você andar assim, sabe? E aí agora eu só tenho ela nessa cor. Então vamos levar ela, vamos ver o que acontece. O que mais que tem? Ai, tem mais uma cachorra ainda. Ó! Ai, gente, e eu sou a mãe engraçada, né? Porque essa semana eu tava assim, meu Deus, eu não tenho muita, como é que eu vou fazer? E eu esqueço que eu vou fazendo e eu vou guardando, né? E aí vai ficar. Essa aqui é uma campinha de vendas. Eu sempre refaço ela exatamente na mesma cor, porque eu faço ela nessa cor, eu vendo. Eu faço ela nessa cor, eu vendo. É impressionante. Então essa daqui eu sempre refaço. Toda vez que eu vendo ela, eu refaço ela. Esse modelo é um modelo que realmente vende bastante. E essa correntinha aqui tem um corinho, né? Aqui em cima, tá? Porque aí não machuca, ó. E ela fica bem bonitinha. E essa daqui, ela tem um forrinho dentro, mas é um forrinho basiquinho, pretinho, tá? Que eu coloquei, ó. E ela é boa. Então essa daqui sim. Essa daqui eu ainda não vendi. Talvez essa daqui eu teria que mudar um pouquinho o preço, ajustar. Eu acho que essa combinação de cores ainda não encontrou uma dona que gostou dessa combinação de cores, né? Eu quis fazer uma combinação um pouco diferente dessa, né? Mas é ainda escura e essa daqui não vendeu. Então essa daqui talvez eu vou reprecificar de promoção pra ver se eu vendo ela. E aí eu tenho ela em verde. Essa daqui eu já vendi, já fiz uma outra em verde porque todo mundo gosta dessa cor. Acho bem legal, ó.
Ela é bem bonita. E aí, o que eu faço também? Eu levo elas assim, diferentes. Então, aquela lá tava com a corrente comprida e essa daqui eu deixo ela com a corrente curta. E aí, se alguém pega ela quando tá na barraca, aí é uma desculpa pra eu falar, olha, essa corrente você pode mudar, ela tem mosquetão, então você pode colocar ela comprida. Então, eu explico, aí eu falo, olha, ela tem forro, essa bolsa, tal, não sei o quê. Tá? Então, essa daqui é uma bolsa e essa é uma estratégia também, né? Colocar uma corrente diferente para você poder explicar o que você pode fazer com ela, tá? Então, vamos colocar ela aqui. O que mais que eu tenho? Ah, e essa daqui foi uma sugestão de uma amiga minha. Ela viu em algum lugar, aí a mãe dela é crocheteira e ela pediu pra mãe dela fazer uma dessa. E ela, ai, amiga, por que você não faz? Porque eu adoro a minha e tal. E aí eu fiz, que ela é bem pequenininha, olha, tá? Bem pequenininha, então ela é assim pra você sair mesmo, só colocar o celular, uma carteirinha, ó, tá? E ela é uma fofa, né? Achei ela uma gracinha. Então essa daqui eu preciso pensar na precificação dela agora, porque é a primeira que eu faço, né, desse tamanho, ó, ela é bem pequenininha, o tamanho da minha mão, ó, bem pequenininha. Então essa é uma nova, uma bolsa nova. Aí eu tenho muitas que talvez vocês já tenham visto. Tem outras que tem novas e diferentes, ó, essa aqui é igual aquela rosa, só que toda coloridinha. E ó, fiz aquele truque da corrente, tá? De colocar a corrente só metade para poder explicar pra pessoa que ela pode virar e deixar inteira. Que mais? Tenho essas aqui, gente, essas aqui eu vou contar pra vocês que vocês vão dar risada. Essa bolsa aqui é muito famosa, né, gente? Todo mundo fez, crocheteira que faz bolsa já fez essa bolsa, que é uma bolsa famosa. Essa preta aqui eu fiz de encomenda e a menina não me pagou. Olha aí, já fica a dica pra vocês. Não peguem encomenda sem pedir pagamento antes, tá? A pessoa encomendou e eu falei... E foi bem no começo e a pessoa falou, ah, então tá, quanto que fica? Eu falei, ela falou, tá bom, quando estiver pronta... me fala que eu vou buscar. E aí, a pessoa falou pra mim que não queria mais, desistiu. E eu já tinha feito. Ainda bem que é uma bolsa, assim, preta, né, bonita. Então, assim, não tem problema, eu vou vender ela pra outra pessoa. Mas se fosse uma bolsa muito específica, de cores específicas, ou se eu não fizesse feirinha, eu ia ficar com essa bolsa, né? Então, tomem cuidado em pegar a encomenda sem que a pessoa tenha pago. Hoje em dia eu já não faço mais isso, tá? Então, essa aqui e essas aqui... elas são mais caras, né? Porque eu gasto mais do que um rolo, tá? Então eu faço com fio de malha premium e eu gasto mais do que um rolo pra fazer uma delas. Então elas acabam ficando um pouco mais caras. Então elas são assim, só quem realmente quer vai comprar, tá? Assim, elas vendem, porém você não precisa fazer um monte delas porque realmente é para uma pessoa específica que quer realmente uma dessas. Mas quem compra esses modelos amam, né? Porque ela é super diferente. Ó, essa aqui eu fiz ela de duas cores pra ver, tá vendo? Como que ela ia ficar e tudo mais. E eu acho que é bem legal. Então eu tenho essas três. O que mais que eu tenho? O que mais que temos? Temos as rosas. As rosas, gente, é muito engraçado. Por quê? Porque teve uma época que eu fiz as rosas e vendeu um monte. Então, queriam vermelha, queriam azul, queriam não sei o quê, queriam um monte de cor. E aí eu tava fazendo todas as rosas. Aí agora, nessas últimas feirinhas que eu fiz, as pessoas olham, pegam, mas não vendeu. Então eu não sei se é época, é aquela coisa que eu falo pra vocês. Tem época que certas bolsas vendem e tem épocas que certas bolsas não vendem, tá? Então essas de rosa estão aqui meio paradas aqui no meu ateliê. Mas talvez eu vou reprecificar elas pra ver se chama atenção. Porque ela é linda, né, gente? Eu adoro elas. Ó, essa aqui eu tenho. E essa roxinha, essa roxa tá demais. Olha que linda que ela tá. E ela tem um forro, ó. Essa aqui tá linda, linda demais. E aí, gente, essas bolsas, tem bolsas assim que eu faço, que eu olho, que eu amo de paixão. E aí é um problema, porque daí eu quero ficar pra mim. Mas eu não posso mais ficar com nenhuma outra bolsa. Então tem essa, aí tem essa aqui também, que é uma última bolsa também. Teve uma época que eu fiz várias dela, tá? Que é um modelo assim, né, nesse estilo de bolsa, só que menorzinho.
E aí eu sempre explico que a pessoa pode tirar essa alça se ela quiser, e ela tem forro por dentro, e aí eu forrei a corrente, que fica mais bonitinha. Então, essa daqui também é a última que eu tenho, nessa cor aqui é a última. E o que mais que temos aqui? Temos essas aqui, que são super basiquinha. Ó, essa azul aqui tem vídeo no canal, eu fazendo o forro dela. E aqui eu fiz uma dela do mesmo estilo, só que sem essa alça aqui, tá? E eu explico pra pessoa também, eu falo, você pode tirar essa alça se você não quiser, tá? Tem corrente dentro. Então, ó, essas aqui sempre vendem esse estilo assim. Então, vale a pena de fazer esse modelo. Eu gosto, vou até olhar aqui, porque eu acho que eu tirei a alça dessa daqui. Então, essa daqui eu já sei que eu tenho que colocar uma alça diferente nela. Uma alça nova, né? Que mais? Essa daqui também é a última redonda, gente. Ai, gente, essas bolsas redondas, eu vou te falar, elas perdem o formato muito fácil, sabe? Então, eu não sou muito fã, mas uma época eu tava vendendo. Agora, ultimamente, eu acho que as pessoas não estão mais muito fã delas, não. Então, essa daqui eu acho que vai entrar na promoção esse ano. E ela tem um zíper aqui, tá? Então, essa daqui vai entrar na promoção. E é a última que eu tenho. O que mais que temos aqui? Temos essa de olho, que eu sempre vendo, fiz outra. Sempre vendo a de olho, sempre. Toda vez que eu faço alguma de olho assim, olho grego, olho turco, né? Sempre vendo ela. Então, essa aqui é uma nova que eu fiz, que eu vendi a outra na outra feirinha. E essa daqui também, eu até ia fazer mais dela, desse estilo, mas aí agora acabou que não vai dar tempo, né, pra essa. Que o pessoal gosta, né? E às vezes compra pra criança também. Eu já comentei com vocês que já teve gente que comprou, assim, pra adulto mesmo. Teve uma senhora que comprou uma vez uma, e ela eu não me lembro se foi a preta com dourado que eu fiz, mas era uma senhora e ela comprou pra ela adorou e ela comprou pra ela, que é transparente. E essas bolsas transparentes aqui nos Estados Unidos é interessante, porque se você vai em algum show, alguma casa de show, você não precisa passar pela revista se você tiver com bolsa transparente. Então é um negócio legal. Aí eu tenho essa daqui, que essas aqui sempre vendem também, esse modelo. É um modelinho assim super bonitinho. Ixi, enganchou. Essas aqui sempre vendem. Eu queria até ter feito outras cores dela, mas acabou que não deu tempo. E aí eu tenho o que mais? Tem só mais 3 bolsas. Tem essa daqui, que é igual aquela rosinha, tá vendo, ó? Igual a ela. Então também vou levar. E que mais? Essa aqui, eu falei pra vocês, né, que eu não amei esse material. Então, ela ficou meio repuxando, o material eu não amei. Assim, ela tá boa, mas eu não amei. Então, eu acho que eu vou colocar um pouco mais barato nela mesmo, só pra ver se alguém, né, vende. O zíper tá funcionando, tudo bonitinho e tal. Mas eu achei que esse material é muito elástico. E aí, ela não ficou com, assim, um formato que eu gostei, sabe? A cor ficou boa e tal. Mas eu não amei. Então, essa aqui acho que eu vou precificar também. Essa aqui também é uma última bolsa que eu tenho, assim, desse quadradinho da vovó. Que também ela já tá indo em todas as feirinhas e ninguém ainda achou uma dona. Então, essa aqui acho que vai pra promoção também. Vou colocar ela na promoção. E qual é a última? A última é esta aqui, a famosa. E aí, gente, ó, vou falar pra vocês de novo, tá vendo? Eu fiz essa daqui, ó, com fio de malha. Então, ó, ela não fica... retinha, entendeu? Ela fica molinha, ó. Ela tem forro essa, porque como essa é bem grandona, eu pus forro nela, tá? Mas ela é linda, né? Eu achei ela maravilhosa, essa daqui. E aí a única coisa, talvez, acho que eu vou colocar alguma alça, porque se a pessoa quiser, né, não colocar só assim, quiser levar de lado também dá. Então, essa daqui, aí eu só tenho essa desse modelo, que ela é maiorzinha. E é isso que eu tenho dessa vez. Então, assim... Não tem muitas, mas tudo bem, né? Agora é esperar, agora eu vou precificar. Eu tenho várias tagzinhas aqui, vou precificar tudo. E aí é esperar que o tempo fique bom, gente, porque senão, se chover eu não vou. Aí eu vou mandar mensagem lá pra moça do evento e vou falar pra ela, falei, olha, com chuva não dá, porque uma vez eu fui, gente, eu fiquei lá embaixo da barraca, e aí por mais que eu mantive tudo assim, né, meio que seco,
ficou tudo úmido, depois eu tive que deixar tudo aberto um tempão, não vale a pena. O trabalho que dá de você montar a barraca, montar seu carro, levar todas as coisas, ficar tudo encharcada, passar fome lá, e, sabe, vontade de fazer xixi e não, então assim, não vale a pena, se chover não vale a pena. Mas eu paguei, né, gente? Então, a não ser que eles cancelam, se eles cancelarem ou eles adiarem a feirinha, aí tudo bem, aí eu não perco nada. Mas se eles não cancelarem e eu resolver não ir, aí eu tenho que avisar ela que eu não vou, mas aí eu perco o dinheiro que eu já paguei. Mas às vezes vale a pena do que ter que passar por um sufoco que vai deixar tudo molhado, né? Enfim, eu venho atualizar vocês. Me falem aqui se vocês querem que eu grave amanhã na feirinha também, eu mostro pra vocês mais. Mas aqui estão as minhas bolsas. Eu gostaria de ter feito mais coisas, mas essa vida de mãe, e aqui as crianças estão de férias agora, sabe? Então, essa vida de mãe, crocheteira e youtuber tá difícil, viu? De conciliar todas as coisas. Mas esse é só um vídeo pra dividir com vocês um pouquinho aí do que eu vou levar e o que eu tô tentando testar, né? Essas bolsas novas aí. E, ai, gente, quase que eu esqueci de uma coisa que eu vou levar. Eu sei que vocês devem ter visto aí no canal, eu fiz o vídeo, né? O tutorial de como fazer essa capinha aqui pro copo de vinho. Então, eu vou levar alguns, eu tenho alguns aqui que eu vou levar, eu fiz alguns. E vamos ver. Aí a minha ideia é levar com um copo. Por quê? Não o meu copo, né, gente? Vou comprar outro. Tem uma loja aqui que é uma loja de $1, né? Claro que não é tudo $1 lá dentro. Mas os copos, assim, de vidro, de vinho, você pode comprar individual por, eu acho que é $2 ou $1,50, eu não sei, eu vou lá olhar. Mas é baratinho. Então eu pensei em levar, porque daí eu acho que é muito mais legal a pessoa comprar já assim, né? Aí eu vou deixar a opção pra pessoa. Se a pessoa quiser levar com o copo, a pessoa leva com o copo. Se a pessoa quiser levar só um negocinho sem o copo, a pessoa leva sem o copo. Porque eu pensei assim, vai que alguém tá comprando pras madrinhas, sei lá. Já vai querer levar com o copo, né? Então vamos ver. Vou levar. Não é uma bolsa, mas acaba sendo ali uma bolsinha de copo de vinho. Vou testar e vou ver se a pessoa se interessa ou não se interessa. Eu nunca sou muito fã de misturar as coisas na barraca, eu prefiro fazer só de uma coisa, né? É só sempre de bolsas, mas dessa vez eu vou levar e vou ver o que vai acontecer. E se realmente acontecer essa feirinha, né, gente? Vamos ver. Mas é isso, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar aqui meu processo. Agora eu vou mudar o preço de algumas coisas aqui e ver o que vai entrar em promoção, né, o que não vai entrar. Eu sei que vocês vão me perguntar, então eu vou falar pra vocês mais ou menos quais são os meus preços aqui, que pra mim funciona, tá, gente? A maioria das minhas bolsas que estão aqui, elas são entre $50 e $100, né? Porque eu moro aqui nos Estados Unidos, como vocês sabem. Então, a grande maioria é essa diferença de preço. É entre $50 e $100 é o que eu vendo as minhas coisas. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Não esquece de dar like, me deixa um coraçãozinho, eu adoro ver o coração de vocês aí embaixo. E se vocês quiserem algum vídeo específico sobre alguma coisa, também pode me deixar sugestão, tá, gente? Eu adoro ler aí o que vocês têm a falar e dividir. Então, é isso por hoje. Beijo e até a próxima. Tchau!